realmente temos visto uma explosão. Eu acho que as coisas às vezes acontecem também um bocadinho por modas, e ainda bem, porque neste sentido é bom. E ainda bem que isto está a acontecer, no entanto, também dá asas às consequências negativas da prática desportiva, como nós sabemos. É realmente importante que as pessoas percebam que não é só ir para o ginásio, usar as máquinas e pronto, que primeiramente, antes sequer de começar o ginásio, é importante haver uma avaliação, que pode ser feita tanto pelo fisioterapeuta ou, claro, pelo profissional do desporto, um professor de educação física, de forma a saber quais são as alterações que a pessoa em questão tem e que depois vai influenciar a forma como o plano de treino deverá ser delineado. Eu acho que podemos dividir aqui pelas zonas onde nota-se mais a existência destas lesões. O ombro é algo que inevitavelmente vai estar sobrecarregado com movimentos repetitivos e depois, dependendo da gestão da carga, não é? Se pusermos uma carga muito grande, depois isto poderá levar a lesões como as tendinites, que são as inflamações dos tendões. É muito comum nos músculos que chamam-se a coifa dos rotadores, são um conjunto de 4 músculos estabilizadores do ombro. E depois também pode dar outros problemas, como as próprias rupturas, como nós conhecemos, também as luxações, que é os deslocamentos das estruturas. Também, se pensarmos a nível da lombar, é muito comum, porque às vezes é difícil para as pessoas saberem a ativação correta que têm que fazer do core para proteger a lombar. Então, as distensões musculares, as lombalgias, que são as tais dores na lombar, e em casos mais graves até as hérnias, que já mexe aqui com um comprometimento nervoso, que é um pouco pior, e também muito comum as lesões nos joelhos, como nós sabemos. Aqui entram outra vez as tendinites, as lesões no menisco, entre outras. Sim, por acaso já tive uma rapariga com 16 anos. Ela basicamente praticava ginásio, mas antes de praticar ginásio ela começou por iniciativa própria, não fez nenhum tipo de avaliação e ela tinha algumas alterações estruturais mesmo dela, como é comum, cada um tem as suas, não é? Só que ela começou a realizar, pronto, o ginásio, fazia bastantes exercícios de pernas, nomeadamente os agachamentos, e sentia dores nos joelhos, mas desvalorizou um bocadinho e deixou a coisa andar, como também é muito comum, e depois teve uma tendinopatia patelar, ou seja, uma inflamação do tendão da patela, e com a fisioterapia conseguimos melhorar bastante os sintomas e o objetivo é mesmo que ela retorne à prática desportiva sem qualquer tipo de dor. O primeiro que me vem logo à cabeça é o agachamento, porque se for mal executado pode causar lesões tanto nas costas, na lombar, como nos joelhos. Também o peso morto, mais aqui a parte da lombar, se não houver uma ativação apropriada do core. E também o supino com barra, ou seja, a barra tem alguma instabilidade, não é? Nós temos que apoiar. Existem as máquinas que elas já estão, a barra já está fixa. Existem estas que são mais fáceis e que vão dar aquela estabilidade que se calhar a própria pessoa não tem. E então com a barra livre, se não houver um conhecimento e alguém também a ver se estamos a fazer bem, eu acho que estas podem mais facilmente desencadear a lesão. As razões são várias e cada uma tem o seu papel. Vou focar primeiro na parte das posturas incorretas, porque de facto, se nós estamos a executar um exercício e estamos mal posicionados, vamos estar a pôr mais carga numa zona do que noutra, não é? E isto traz os tais desequilíbrios que vão originar as lesões. Depois também há pessoas que querem aumentar a carga muito rapidamente, todos os treinos aumentam e aumentam, por exemplo, 5 kg de uma vez, 10 kg de uma vez, isto já é muito, e não estão a permitir uma evolução progressiva, para o músculo também se adaptar àquele esforço.
Sem dúvida também a falta de aquecimento, porque se nós queremos que o nosso músculo seja capaz de fazer um esforço intenso, primeiro temos que ativá-lo, temos que chamar o sangue para a zona, para que ele fique mais preparado. E eu também acho que o que pode influenciar é as pessoas que não alongam também muito bem, porque nós, ok, estamos a treinar para a hipertrofia, isto é importante, mas também temos que ter um balanço entre a mobilidade e o alongamento para permitir ter uma amplitude de movimento boa, não é? Senão estamos a fazer muita força, mas não estamos a usar todo o potencial que poderíamos estar a usar. E tudo isto em conjunto vai dar origem às lesões. Os sinais de alerta são vários. Vamos começar com, por exemplo, se vocês vão ao ginásio e depois no dia seguinte sentem sinais de inflamação, por exemplo, se tem um inchaço, ou seja, o edema, se a zona em questão está mais vermelha, se está quente ao toque, isto são sinais que pode haver uma inflamação e claramente isto não é normal. Se também tiverem uma dor que persiste depois do exercício ter acabado, é algo a ter atenção e depois monitorizar se nas próximas 72 horas esta dor vai diminuir ou continuar ou até aumentar. É importante também sabermos identificar se temos dor em repouso, deitados ou também enquanto estamos a dormir, porque a dor proveniente da fadiga muscular e até aquela moição, normalmente quando nós estamos a descansar ela está calminha, depois no movimento é que ela inicia outra vez, portanto é importante saber identificar o tipo de dor, não é? Se é uma dor também mais localizada, num lugar muito específico e se nós tocarmos dói muito, e saber distinguir estes sinais. Outro que eu estou-me a lembrar agora também é se existe, por exemplo, a dormência, chamam-se as parestesias, e se de facto haver este sintoma pode ser sinal que há algum tipo de comprometimento nervoso, dependendo de qual for a causa, é importante ver a evolução, ou seja, ver se estes sintomas diminuem, porque senão é importante procurar a ajuda médica. Devemos procurar ajuda se estes sintomas que foram referidos anteriormente não passarem dentro de um período de entre 4 a 6 dias, mais ou menos, ou seja, se as dores continuarem sempre iguais ou até piorarem, aí sim devemos procurar ajuda de um profissional de saúde. Se não formos à procura desta ajuda, existem consequências que depois vão agravar o problema, ou seja, o prognóstico vai ser pior. Todas as lesões que não são tratadas logo desde o início, depois não podemos esperar a melhor das recuperações. Também, algo muito comum é que quando as pessoas têm uma lesão, o nosso corpo procura sempre uma forma de compensar esta alteração que se deu. Ou seja, dão-se aqui lesões por compensação. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que alguém magoa-se no joelho, então tem que pôr menos carga na perna direita, vamos supor que é esta que tem a lesão. Ou seja, nós vamos estar a pôr a carga mais na perna esquerda, era algo que nós não estávamos acostumados a fazer e, inevitavelmente, a nossa marcha vai se alterar. Estas alterações podem parecer pequeninhas para nós, mas o nosso corpo, como já está programado há anos a fazer algo sempre da mesma forma, quando há esta mudança, sofre consequências e, neste caso, poderia afetar, por exemplo, a anca, prontos, e são lesões que literalmente nós estamos a complicar a nossa vida e conseguiríamos evitar. Também existem outros exemplos, imaginando que uma pessoa tem uma ruptura, se não tratá-la, o risco da ruptura aumentar é maior e, pronto, numa forma geral, vamos estar só a piorar as nossas atividades da vida diária e a nossa funcionalidade. Sim, eu acho que é mesmo muito importante a parte da avaliação inicial pelo profissional de saúde. Esta avaliação, lá está, vai mesmo focar nos pontos em que aquela pessoa tem algum tipo de alteração, porque todos nós temos as nossas diferenças, não é? E também é muito comum nós termos zonas específicas de grupos musculares que têm mais
facilidade em se desenvolverem. Então, identificando estes desequilíbrios, podemos compensar aqueles que estão em falta e vamos estar a prevenir as lesões que iam surgir devido a estas alterações. Portanto, é mesmo importante, eu acho, as pessoas apostarem nisso e depois vão ter uma evolução mais contínua, não vão ter que parar o exercício, que é algo que depois desmotiva bastante. Sim. O próprio nome diz tudo, ou seja, o objetivo é prevenir, é que nem haja dor, que nem haja lesão. E para isso nós temos que atuar muito na educação do paciente e também, claro, ensinar estratégias para que eles possam pôr estas aprendizagens em prática. Isto vai ser importante também para conseguirmos ter atletas, pronto, pessoas que vão ao ginásio e que têm um treino individualizado e que não estão simplesmente a fazer o que veem os outros a fazer e entendem o porquê disso, que também é muito importante perceberem o porquê. Simplesmente vão ter melhores resultados. O que eu consigo pensar mais rapidamente é, as pessoas dizem muito que é, se não dói, não está a fazer efeito. E isto nem sempre é verdade. Algo que eu acho muito importante as pessoas perceberem é a diferença entre a dor que provém da fadiga muscular e a dor da lesão, a dor mesmo aguda. Porque a dor da fadiga é aquela dor na zona muscular que está a ser treinada e que depois para quando nós paramos o exercício. No entanto, há dores, por exemplo, na zona articular ou dores muito fortes que até é difícil de continuar. Essas dores não são normais e não podemos normalizar. Eu vejo muita gente que fala e diz que faz agachamentos e os agachamentos provocam dor nos joelhos, mas elas continuam e isto é algo que deve de ser identificado. Quanto mais depressa as pessoas saberem sobre isto, melhor. Há várias dicas que podem ser dadas, desde o aquecimento, que é muito importante, integrar o treino de mobilidade e de alongamento durante a semana, porque muita gente depois chega à parte dos alongamentos, tem pressa e às vezes nem faz. Saber descansar, isto também é algo que falta. Às vezes as pessoas estão muito motivadas e ainda bem, mas nem 8 nem 80. Quando nós vamos ao ginásio e nós sentimos aquele cansaço frequente, acabamos de chegar, já estamos cansados, se calhar isso é o nosso corpo a dizer, ok, não, faz uma pausa, tira 2, 3 dias e não venhas. E de certeza que as pessoas depois, quando voltarem, vão sentir uma motivação e resultados e se calhar aumentar um pouco a carga, sentindo-se melhor do que sentiam-se antes com menos carga. Outra dica que eu acho importante é, quanto mais vocês conseguirem ativar o vosso core, ou seja, os vossos abdominais e os músculos à volta, porque o core é o conjunto, melhor. Vai prevenir muito as lesões na parte das costas, na lombar e só vos vai tornar mais fortes e mais capacitados para aumentar a carga e para ter uma evolução mais completa. Isto seria mais fácil demonstrando, mas existe muito aquela postura do rabo para trás. Quando estamos a fazer, por exemplo, os agachamentos, é muito comum às vezes vermos as pessoas desta forma. E quando nós estamos a fazer isso, nós não estamos a ativar o core. O core é, por exemplo, quando nós queremos contrair a barriga, quando queremos que a barriga fique dura. Só o facto de nós fazermos este movimento, o nosso tronco vai fletir, certo? Ou seja, vamos estar a corrigir a curvatura da lombar, em vez dela estar para fora, mais côncava, vai estar mais convexa, ou seja, pronto, basicamente estamos a corrigir esta curvatura, acionamos a parte muscular anterior, que é o core, e desta forma não estamos a recrutar a musculatura da lombar para fazer o esforço de elevar ou de subir a carga, e estamos a distribuir o mal pelas aldeias. Isto é algo que nós podemos contrair na nossa barriga em tudo o que nós fazemos. Para me levantar deste sofá, eu posso fazer normalmente, ou posso ativar o core e fazer de forma mais protegida. Portanto, é algo que às vezes as pessoas não se apercebem que realmente podem integrar em qualquer coisa do dia-a-dia, ou a maioria das coisas, e que realmente depois vai ajudar, porque depois vamos ser capazes de fazer isto sem sequer estar a pensar.
Para demonstrar o que eu queria dizer, imaginem que vocês vão fazer um agachamento. O que eu me referia é, antes de vocês fazerem o agachamento, corrigir um pouco a nossa curvatura da lombar, ou seja, fazer uma báscula posterior. Isto é o movimento aqui da parte da pelvis e nós vamos literalmente fazer isto. Ou seja, é como se os nossos glúteos fossem para dentro. E aqui, nesta postura, nós estamos a acionar os abdominais, o core, porque de facto tem que ser, não é? Quando nós queremos manter esta postura é necessário. Claro, isto seria em postura de agachamento, colocávamos então em retroversão e aí fazíamos o movimento. Em vez de estar a fazer aqui com o contrário, que é esta postura mais acentuando a curvatura do lombar e que vai estar a sobrecarregar os músculos desta zona.